Primeiramente, eu queria agradecer muito o Jorge Celari, que veio aqui, tá aqui com a gente. Na verdade, assim, a presença dele é bastante marcante para a gente, porque é uma longa parceria que a USP tem com a Universidade de Bonn. E a oportunidade de ele estar aqui e dessa nosso primeiro encontro aqui presencial, ela espero que segue uma parceria mais longa e mais profunda, né? Que a gente tem uma troca muito de alunos, né? A Paula está orientando a Eliana, e a gente espera então que a gente consiga ainda estreitar nossos laços, né? Então, muito prazer aí de você estar aqui com a gente e agradecer também, né, todos vocês que estão aqui participando presencialmente e virtualmente, né? Eu vou falar rapidamente do Jorge, peguei algumas informações suas, né? E eu acho que você pode depois completar conforme você for no início da sua apresentação, né? Ele lidera o grupo de pesquisa Transformation and Sustainability, Governance in South America, Bioeconomies, do ZEF, né, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade de Bonn. Os interesses, pesquisas dele é muito na área de desenvolvimento rural, segurança do alimento, agricultura e política do meio ambiente, linkando pequenos produtores com o mercado e análise de redes sociais, né? Ele tem um PhD na Universidade de Bonn, e com várias publicações sobre políticas relacionadas à cadeia de valor agroalimentares. Então, é um prazer enorme, Jorge, estar aqui com a gente, e eu passo a palavra para você fazer a sua apresentação. Obrigado, Silvia. Obrigado a todo mundo pela presença. Bom, sim, pelo convite, né, professor Silvia e professor Jacques. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, como você me apresentou, eu sou o Jorge, lidero um grupo de pesquisa na Universidade de Bonn. E eu queria aqui apresentar um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo no meu grupo, né, sobre bioeconomia, com foco principalmente em cadeias de valor agroalimentares. Então, só para dar um pouquinho de background, né, para vocês entenderem sobre o que é esse grupo, quem sou eu, quem é a equipe, né. Bom, nós somos um grupo de pesquisa que é composto por dois times, né? Um time na Universidade de Bonn, aqui à esquerda, que é liderado por mim, e nosso foco é em economia agrícola e economia ambiental. E nós temos um grupo irmão na Universidade de Münster, que fica bem pertinho de Bonn, também na Alemanha, que tem um foco mais de ciência política, né, liderado pela minha colega Karen Siegel. E esse grupo ele começou no ano de 2020 e nós temos parceria, né, com 3 universidades na América do Sul, que são os 3 países foco, que é Brasil, Argentina e Uruguai. Então aqui no Brasil, por exemplo, né, a nossa cooperação mais oficial é com a FMG. Né? E na Argentina nós temos a Universidade Austral e no Uruguai a Universidade Norte. Então, como eu mencionei, tudo começou em 2020, o projeto, né? E a ideia é que seja um projeto de 6 anos. Então, nós estamos agora exatamente no meio desse processo. E essas são as grandes perguntas, né, que guiam todo o trabalho que a gente faz. Né? Então, a gente está interessado em saber quais são, né, as condições necessárias para desenvolver, né, a bioeconomia. A gente está interessado em mecanismos de governança e também em análises de impacto de políticas e tecnologias que possam ajudar a promover, né, esse processo de transição econômica. Então, para começar, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que é bioeconomia. E esse é sempre um tema muito complicado, né? Porque existem N definições.
E aqui eu vou trazer para vocês a definição que se usa mais comumente na União Europeia e na Alemanha, né, que é, então, a bioeconomia é a produção, utilização e conservação de recursos biológicos, incluindo conhecimento, ciência, tecnologia e inovação relacionados para fornecer soluções sustentáveis dentro e através de todos os setores econômicos e permitir uma transformação para uma economia sustentável. Então, é super amplo, né? Inclui basicamente tudo, né? Quase mais fácil dizer o que não é bioeconomia, quase, né? Dizer o que é bioeconomia. E claro, uma definição tão ampla dessa, né? Isso acaba sendo um ponto de partida de qualquer vez sobre economia, né? Quem quiser sobre o que a gente está falando exatamente. Né? E claro que cada país, cada região vai ter um conceito diferente. Né? E isso, ano passado, nossos companheiros da Universidade de Münster, né, o grupo de ciência política, eles prepararam um artigo em que eles tentam entender exatamente isso, né, como que o conceito de bioeconomia é trabalhado nos nossos 3 países foco, Brasil, Argentina e Uruguai. E o que eles encontram, né, nesse artigo deles é basicamente que esse é um conceito que ainda está sendo construído, né, que ainda se debate muito o que significa. E, por exemplo, por um lado, essa ideia, né, da utilização de recursos biológicos, né, de biomassa, geralmente está dentro das definições, mas se a gente aí pensa essa ideia, né, de diminuir a nossa dependência de recursos fósseis, não todas as definições incluem isso, mas não de forma explícita. Né? E aí, outra diferença também com relação a quem são os atores que estão por trás, né, desse debate dos 3 países, quais são as prioridades. Né? E a gente vê que os 3 países da América Latina, né, países que, né, compartilham muita coisa em comum, também têm prioridades muito diferentes. Então, na Argentina, por exemplo, a bioeconomia tem muito a ver com biotecnologia, né, organismos geneticamente modificados, o agronegócio bem mainstream. No Uruguai, o setor florestal é muito forte, e aí a energia renovável à base da biomassa do setor florestal. E no Brasil, né, a gente tem essas 2 vertentes, né, principais, né, por um lado, né, uma agricultura mais mainstream, também isso, né, de biocombustíveis, e do outro lado, essa ideia de sócio-biodiversidade, né, bioeconomia da floresta interna, que a gente vê principalmente na região amazônica. E uma coisa que os meus colegas também enfatizam aqui é que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre bioeconomia, porque existe o risco, né, desse conceito, dessa ideia de bioeconomia ser pega por atores que estão mais interessados em fazer uma bioeconomia mainstream, né, fazer aquele business as usual, né, então se utilizar esse apropriar desse conceito para fazer parte do processo de greenwashing. Bom, então é um conceito muito amplo, né, diversos países utilizam o conceito de diversas formas, de prioridades diferentes, mas quando a gente fala de bioeconomia, eu sinto que com muita frequência a gente fala sobre transição energética. Né? E, claro, isso é um tema importantíssimo, né, principalmente quando a gente está pensando, né, nessa ideia de descarbonizar os nossos sistemas econômicos, sistemas agroalimentares, porque, bom, a grandíssima maioria, né, da energia que a gente usa no mundo é com base em recursos fósseis. Né? A porcentagem de recursos renováveis é muito pequena, está aí ao redor de 11, 12%, e energias renováveis com base em biomassa é menor ainda, né? Chega nem a 1%. Então a gente pode pensar, bom, como a gente pode mudar esse panorama, né? Que tipo de política a gente poderia pensar para promover mais energias renováveis. E aí, no meu grupo, algo que a gente tem estudado recentemente é essa ideia de leilões, né, de energias renováveis. Então, leilões como um tipo de instrumento político para promover essas energias. E a gente viu que nos últimos 20, 10 anos, né, esse é um tipo de política que está sendo adotado mais e mais por vários países do mundo e principalmente, né, no sul global. Né? Então, vários países da Ásia, África, América Latina estão adotando esses leilões para ver se eles, né, aumentam a porcentagem de renováveis na sua matriz energética.
E isso é porque estão seguindo a onda de países do norte, né, onde os leilões aparentemente funcionam de forma bastante efetiva. Mas aí se pergunta, né, será que esse instrumento de política é apropriado para todos os contextos? Né? Será que funciona no contexto como o nosso? Né? E existem boas razões até teóricas para a gente pensar, talvez não seja o instrumento mais apropriado. Né? Porque numa situação, né, em países, né, onde tem um sistema institucional talvez um pouco mais fraco, muitos problemas macroeconômicos, talvez os leilões não funcionem. Então a gente resolveu estudar exatamente isso, né? Se esse tipo de política funciona nesse tipo de ambiente institucional e macroeconômico. Então a gente juntou uma base de dados assim, bem grande, quase 100 países, 20 anos, para tentar ver se a adoção de leilões tem algum efeito sobre a porcentagem de renováveis. E aqui nessa tabela a gente tem cada coluna para ver diferentes estimadores, né, econométricos. E a gente vê, né, se a gente pega todo o conjunto de países, parece que sim, né, que a adoção de leilões aumenta a porcentagem de renováveis na matriz energética. Mas, né, se a gente faz a mesma análise, né, a gente vai agregando os dados, né, países que a gente está chamando, né, de high quality institutions, né, e low quality institutions, a gente vê que a situação muda um pouco. Né, os nossos resultados apontam que países, né, que têm um bom sistema institucional, né, um sistema macroeconômico, o leilão de fato funciona, mas países, né, que a gente chama de low quality institutions, a gente não encontra nenhum efeito significativo dessa política. Mas aí a nossa pergunta talvez seria, mas será que existe algo que a gente poderia fazer para que esse tipo de política funcione nesse tipo de contexto? E aí, estudar isso, né, o nosso país vizinho, a Argentina, é um ótimo exemplo, exatamente por causa, né, do contexto, né, macroeconômico e institucional argentino. É um país que tem já há muitos anos muitos problemas, né, de inflação, de corrupção, e tem alta dependência em energia fóssil. Mas em 2015 eles começaram um programa de leilões de energia renovável, para tentar exatamente aumentar a porcentagem, né, de renováveis na matriz energética. Mas o diferencial dessa política que eles desenharam na Argentina foi que eles fizeram todo um sistema de garantias para a gente dar garantias aos investidores de que, se o governo não pagar os investimentos, vão ter outras instituições que vão entrar ali para pagar os investimentos. E, então, são um sistema de 3 níveis, né, de garantias, e o último nível é o Banco Mundial. Né? Então, se tudo falhar, o investidor realmente não receber o dinheiro por alguma razão, ali no final vai dar o Banco Mundial que vai pagar. Então, claro que isso mitiga, né, os riscos envolvidos a investir em energia renovável. Então, o que as nossas análises mostram aqui, mas também a análise econométrica. E o que a gente está vendo aqui é basicamente comparando a Argentina com uma Argentina sintética, né, que é um conjunto de diversos países mais ou menos comparados com a Argentina. E a gente vê que, tanto a Argentina como a Argentina sintética, elas têm uma trajetória bastante similar, né, com relação à energia renovável. Mas aí em 2015, né, quando o programa é implementado na Argentina, a gente vê, né, tem um pico ali, o que sugere que a política sim funcionou na Argentina, né, apesar dos resultados que eu mostrei, né, que esse tipo de política deveria funcionar nesse tipo de contexto, mas, né, então, quando a gente leva em consideração esse contexto, né, tenta desenhar a política, né, de uma forma a contrabalancear, né, esses problemas institucionais, a política se pode funcionar. E aí, né, ainda nesse tema de energias, e tema de combustíveis, que no Brasil, né, nós temos aqui o RenovaBio, né, que é a política carro-chefe de combustíveis. Não vou explicar exatamente, né, tudo isso aqui, né, mas é um sistema misto, né, de certificação, né, de carbon offsets, né, da produção de biocombustíveis. E aí tem uma colega minha da Universidade de Bonn fez um estudo entrevistando vários experts, né, no tema de biocombustíveis e RenovaBio,
perguntando para eles basicamente como que eles veem o impacto do RenovaBio nos diferentes indicadores, né, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E, de acordo com os resultados dela, desses aspectos, né, o que eles estão falando é que o RenovaBio provavelmente vai ter efeitos positivos em termos climáticos e em termos econômicos, mas a gente pensa em indicadores mais relacionados a indicadores sociais, que vocês aqui abaixo, o RenovaBio provavelmente não vai ter algum impacto e eles dizem que até poderia ter um impacto negativo da política. Né? Então, isso que basicamente está mostrando, né, quando a gente pensa em políticas, né, para promover essa transição bioeconômica, sempre vai ter trade-offs. Né? Ainda nesse tema, então, de biocombustíveis, né, e dado o resultado que eu mostrei anteriormente, né, sobre possíveis impactos dessas políticas de biocombustíveis, né, sobre aspectos sociais, né, algumas pessoas podem pensar, bom, mas claro que o RenovaBio não vai ter nenhum impacto social, né, não é uma política que tem esse objetivo de forma explícita, né, não é nenhuma surpresa que não vai ter esse tipo de resultado. Bom, mas então a gente pode pensar aqui em uma outra política, né, também implementada no Brasil, que é a política do selo combustível social. Não sei se vocês têm familiaridade com essa política, mas é uma política que tinha um objetivo social muito claro e explícito. Né? A ideia era integrar os produtores familiares, o pequeno agricultor, dentro das cadeias de biocombustíveis. Então, a política basicamente esses dois objetivos aqui, que era integrar o pequeno produtor das cadeias e diversificar a matéria-prima utilizada na produção de biocombustíveis. E a gente vê, né, como que tem se desenvolvido essa política. Com relação à diversificação da biomassa utilizada, se a gente pega dados, né, sobre essa política, a gente vê que não tem sido muito exitosa. Né? Então, a maioria absoluta de toda a biomassa, né, comercializada dentro desse selo é soja. Né? E em termos, né, dessa ideia de levar desenvolvimento regional, né, das áreas mais pobres do país, né, integrar o pequeno produtor, tudo indica que a política também não foi muito bem sucedida, porque se a gente pensa, né, que no Brasil, né, as regiões mais pobres, né, mais vulneráveis seriam no norte e nordeste, e a gente vê aquele gráfico ali na direita, não é dessas regiões que a biomassa está vindo. Né? E, claro, né, se a soja é a biomassa principal para ser comercializada dentro desse selo, né, bom, a soja não é produzida nessas partes do país. Né? Então, sugere que também a gente tem que fazer esse objetivo, né, social, de desenvolvimento regional, por meio de biocombustíveis, a política também não tem funcionado muito bem. Então, aqui acho que vale se perguntar, né, será que biocombustíveis, né, é um tipo de mercado adequado se a gente tem esse objetivo social, né, na cabeça, né, se a gente quer uma bioeconomia que seja inclusiva e que leve desenvolvimento dos mais pobres, se a gente deveria fazer isso por meio de biocombustíveis? Fica aí a pergunta para vocês. Né? Parece que não é a forma mais adequada de fazer isso. Bom, mas independente, né, do que, de que setor, né, da bioeconomia a gente está pensando, né, biocombustíveis ou o que quer que seja, né, produção de biomassa, claro que é algo essencial para a bioeconomia. Né? E produção de biomassa, claro, né, está diretamente ligada à produção agrícola, e o que a gente sabe é que, né, existem N problemas sociais e ambientais que estão ligados à produção, né, agrícola. Não só desmatamento, mas também trabalho infantil ou trabalho escravo. Então, se a gente está pensando na economia sustentável, a produção da biomassa, né, o que está fazendo com que a produção da biomassa seja uma produção sustentável, provavelmente deveria ser o passo número 1, né, pensando nessa transição bioeconômica.
E diversas empresas, né, no mundo todo sabem disso, né? A gente está cada vez mais com essa mentalidade de que bom, a gente deveria tentar melhorar a forma como a gente produz, né, biomassa. E a grandíssima maioria, se não todas, né, as grandes companhias exportadoras, né, de biomassa fizeram compromissos, né, voluntários, né, falando, não, que a gente se compromete até o ano X, né, não vamos ter mais trabalho escravo nas nossas cadeias, não vamos ter mais produtos vinculados a desmatamento. Mas esses compromissos voluntários, né, a evidência científica que a gente tem é que eles não funcionam muito bem. Né? Essas empresas têm falhado uma vez atrás da outra de cumprir os próprios compromissos que elas fizeram. Então, a gente não tem evidência de que, né, essas políticas, esses compromissos voluntários têm funcionado. E também como tendo isso na cabeça, né, acho que agora na União Europeia a gente está falando muito sobre as políticas de due diligence, né, que então a União Europeia como um todo está passando políticas que é para garantir que qualquer tipo de biomassa, bom, são biomassa específica, né, produtos específicos, mas que entraram no mercado europeu não vão estar vinculadas a desmatamento, não vai ter trabalho escravo. Então agora é uma abordagem muito mais top-down. O bloco econômico todo está se unindo para passar uma política e as companhias vão ter que se adaptar, né, adaptar suas cadeias para provar, né, que elas estão complying, né, com essas novas exigências do mercado europeu. Mas isso é tudo muito novo, né? Então até em termos acadêmicos de pesquisa, né, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre como exatamente esse tipo de política vai funcionar, que tipo de efeitos vai ter. Então aqui na ano passado a gente publicou um artigo tentando delinear 6 prioridades em termos de pesquisa desse tema de due diligence. Né? Bom, ainda nesse tema, né, o que a gente vê é que muitas pessoas associam esse tema de due diligence com o tema de certificação. Se a gente fala, né, com diversos fatores, até diversas companhias, né, eles têm essa ideia de, bom, para provar, né, que nós estamos tendo ou produzindo biomassa de forma sustentável. Um tema que está muito próximo, né, essa ideia de due diligence, esse tema de certificação, né, que muitas empresas pensam em usar, né, estándares de sustentabilidade e certificação para provar, né, que a biomassa que eles estão comprando e comercializando foi produzida de forma sustentável. Tá. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre padrões de sustentabilidade, né, como instrumento institucional, né, para tentar influenciar. Bom, então, padrões de sustentabilidade, né, basicamente funcionam como uma ferramenta, né, para reduzir a simetria de informação. Né, e o que isso significa? Significa que o consumidor, né, na Europa ou onde quer que seja, né, se ele quer comprar, né, uma barra de chocolate, né, que não tem trabalho infantil, né, como que ele vai saber, né, se o chocolate tem trabalho infantil? Né? Bom, o padrão de sustentabilidade, a certificação funciona exatamente para isso, como uma garantia para aquele consumidor de que o produto foi produzido de acordo com algumas regras. Né? E o que a gente vê é que tem um aumento bastante grande da demanda desse tipo de produtos certificados, e a gente vê que os consumidores, principalmente no norte, estão dispostos a pagar, né, preços mais altos por esses produtos. E a gente também vê que muitas agências de desenvolvimento internacionais, europeias, elas apoiam, né, esse tipo de instrumento, apoiam a certificação, exatamente como um instrumento, né, para promover uma agricultura sustentável. Então, é claro que uma pergunta que a gente faz, bom,
será que está funcionando, né? Será que certificação é algo, né, que funciona de fato, né? Que a agricultura certificada é uma agricultura sustentável? Bom, acho que antes de responder isso, né, a gente tem que levar em consideração que existem dezenas e dezenas, né, de standards de padrões, né, de sustentabilidade. Alguns são específicos para os produtos, né, como a RSPO, né, que é de óleo de palma. Outros, né, abordam diversos produtos, como o UTZ, né, o Fairtrade. E pensando em Fairtrade, né, que é um standard bastante conhecido, né, principalmente lá fora, o foco desse tipo de certificação, na verdade, não é tanto um foco ambiental, né, é a sustentabilidade mais socioeconômica. Né, e essas normas, como eu comentei, são válidas para diversos produtos. E esse tipo de certificação basicamente funciona, né, o Fairtrade funciona com dois instrumentos. Né, ele tem um preço mínimo, né, que o produtor tem a garantir um preço X, né, então significa que se o preço de mercado cair abaixo daquele nível, o produtor pode estar tranquilo que ele vai receber aquele mínimo. E também tem uma bonificação Fairtrade, né, que seria um plus ali que o produtor ou as cooperativas de produtores recebem, né, por estar comercializando o produto Fairtrade. E, bom, dada essa multiplicidade, né, de standards de sustentabilidade, aqui, né, também colegas meus da Universidade de Münster, eles desenvolveram índices de sustentabilidade para esses diversos standards. Né. Então aqui está mais específico para café, mas a gente vê que tem diferenças assim brutais. Né. Tem alguns standards, né, ranqueiam assim, bastante bem em todos os subindicadores, mas outros são fracos, né, assim dizer, principalmente os standards que foram criados por companhias, né, principalmente ali, por exemplo, Café Practices. Né, mas os standards que são, cuja origem está em ONGs, né, organismos internacionais, são um pouco mais fortes. Mas, então, para voltar à pergunta, será que esse tipo de instrumento funciona, né, para garantir a sustentabilidade da produção agrícola? O que a gente vê na evidência científica, né, isso aqui foi uma meta-análise que fizeram já em 2017, né, já tem 6 anos, e nessas alturas eles concluem que, bom, existem, de fato, né, alguns estudos, vários até estudos que mostram que existem efeitos positivos na certificação, né, em termos ambientais, econômicos, sociais, mas também existem muitíssimos estudos que não encontram nenhum efeito significativo e até outros que mostram que a certificação pode prejudicar o produtor. Então a evidência é bem mista, né, sobre como funciona ou quando funciona esse tipo de instrumento. Então, agora eu queria mostrar alguns estudos que foram parte dessa minha tese de doutorado, né? Então eu tentei analisar exatamente esse tema de sobre quais condições exatamente a certificação poderia funcionar. Né? E uma hipótese que a gente teve é que as cooperativas de pequenos agricultores são um ator importantíssimo quando a gente fala desse tema. Porque principalmente, né, no setor de agricultura familiar, pequeno produtor, a certificação acontece por meio das cooperativas. Né? Então não é nem o produtor que é a unidade certificada, né? A unidade certificada é a cooperativa. Então a gente poderia pensar, bom, cooperativas, né, que são melhor organizadas, né, mais maduras talvez, que dão mais serviços para os seus produtores, muito mais provável que os produtores se beneficiem dessa certificação. Então, aqui a gente fez algumas análises, isso foi feito na Costa do Marfim, com produtores de cacau, pequenos produtores de cacau, e a gente entrevistou, né, pegou dados de pequenos produtores de diversas cooperativas, né, tentando capturar essa heterogeneidade institucional dessas cooperativas. E a gente vê, né, aqui nesses resultados, né, nessas duas colunas, que quando a gente faz as análises desconsiderando todas essas características das cooperativas,
a gente vê que, de fato, nesse contexto, né, a certificação tem benefícios para os produtores em termos, né, de rendimento do cacau, em termos do preço que eles recebem, e em termos, né, de condição de externo, que basicamente é uma medida que tem a ver com a renda dos produtores. No entanto, quando a gente começa, né, a controlar de forma explícita, né, as características, a gente vê, principalmente em termos de rendimento, os resultados mudam bastante, quase dobra, né, os efeitos que a gente vê aqui. O que indica que, de fato, tem alguma coisa acontecendo aí, né, que tomar em consideração essas cooperativas, de fato, é importante para entender sobre quais condições essa certificação pode funcionar. Mas também outra coisa que a gente mostra nesses estudos é que a certificação, nesse contexto, né, está beneficiando as famílias pobres, mas não as mais pobres nesse contexto. A gente vê que, principalmente, outros atores que estão inseridos nessas cadeias, né, como, por exemplo, os trabalhadores rurais. Né? Trabalhadores que trabalham nas fazendas ou nas cooperativas, eles se beneficiam muito menos do que o produtor, né, que, apesar de pobre, está numa situação, né, socioeconômica muito melhor do que outros setores. Então, voltando naquela ideia, né, de, bom, mas e como está a produção agrícola? Né? Ela está mais sustentável? Né? Será que os produtores certificados estão, né, utilizando práticas mais, né, sustentáveis? E aqui nesse estudo, o que eu estou vendo é exatamente o uso de inputs sintéticos, né, fertilizante e pesticidas. E nessa tabela que eu estou mostrando, basicamente, é que a certificação ela aumenta a probabilidade de que o agricultor vai usar fertilizante, mas não afeta a quantidade de fertilizante que o agricultor está usando. No entanto, a gente olha para o pesticida, isso a princípio pode ser um pouco contraintuitivo. A certificação não aumenta a probabilidade, não tem muito efeito sobre a probabilidade de adoção, mas produtores certificados utilizam mais pesticidas. Então a gente vai pensar, poxa, mas então significa que não está funcionando, né? Porque se eles estão usando mais pesticidas, significa que essa produção agrícola não está sendo feita de forma sustentável. Mas acho que aqui é o caso de a gente tem que pensar muito bem qual é o contexto que a gente está trabalhando. A gente tem que ver que são produtores, pequenos produtores, da sua maioria pobre, na Costa do Marfim. E a maioria deles não tem acesso, né, a esse tipo de insumos. Né? Então, o fato da certificação que está fazendo é dando acesso a eles a insumos. Então, eles estão utilizando um pouco de pesticida. E, né, como qualquer tipo de tecnologia, a gente tem que pensar exatamente como a tecnologia está sendo utilizada. Né? Então, só o fato de que a certificação está dando a possibilidade desses produtores utilizar um pouco desse tipo de insumos, acabou afetando muito os rendimentos de cacau, né, que foi algo que eu mostrei nessa outra tabela. Né, que a certificação realmente teria efeito, e esse é meio que um mecanismo, né, porque ele está fazendo com que os produtores tenham acesso a esse tipo de tecnologia. Então, se a gente tem sustentabilidade, né, de uma forma mais ampla, né, sustentabilidade social e econômica, que, aliás, né, é o foco de Fair Trade, provavelmente a gente pode concluir que a coisa está no caminho que deveria. E, claro, que isso também tem outros efeitos, né? Tem efeitos, por exemplo, em saúde, né? Porque eles então, estão usando esses pesticidas, mas também estão usando de uma forma mais consciente, né? Então, adotando melhores práticas, né, da aplicação, o que significa que os produtores não estão sofrendo, né, doenças relacionadas de pesticidas, para que é um resultado muito positivo. Bom, a gente fala em impactos ambientais, né, dessa certificação. O que a gente vê é que a grande parte dessa literatura, eles pensam em impactos ambientais igual a melhores práticas agrícolas, o que pode ser um pouco limitante, né? Porque
grandíssima maioria dos estudos não está olhando impactos realmente em termos de biodiversidade ou em termos de desmatamento, né, ou indicadores assim, mais concretos, né, indicadores ambientais mais concretos. Mas os poucos estudos que existem, né, que tentam utilizar melhores indicadores, eles mostram que, às vezes, de fato funciona, mas o que vai afetar aqui provavelmente é qual tipo de standard a gente está falando. Né? Então, aqui nesse gráfico, esses autores coletaram dados, né, field level data, né, sobre biodiversidade. Eles veem principalmente, né, a certificação Fair Trade mais orgânico funciona muito bem. Né? Geralmente as fazendas que adotam esse tipo de certificação têm os indicadores ecológicos. Mas quando a gente pensa em outra combinação de standards, né, como Wood, Forest Appliance e FOAC, os efeitos são muito melhores. Então, e aí volta aquilo que eu mostrei, né, que existe muita diferença, né, nesses standards. Então, levar isso em consideração também é muito importante quando a gente está estudando esse tema. E, bom, tem muitos outros subtemas, né, relacionados à certificação que a gente poderia mencionar. A gente fez um review, foi publicado já há 2 anos, que a gente tenta sintetizar tudo isso. Fica aí a referência. Mas, então, agora passando, né, de um aspecto mais institucional, a questão da certificação para tecnologias, né? Que tipo de tecnologias a gente poderia usar para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola? Bom, o tema de bioinsumos é um tema que está muito presente, né? Inclusive no Brasil, né, tem uma política atualmente, uma política nacional de bioinsumos. E quando a gente fala de bioeconomia, esse tema de bioinsumos, claro que é muito importante, né? Porque poderia ser uma ferramenta muito boa para substituir a nossa dependência, né, de insumos sintéticos e também a nossa dependência, né, de mercados internacionais. Né? A gente viu recentemente, por causa da guerra na Ucrânia, os preços de fertilizantes subiram. Então, ter uma produção doméstica de bioinsumos poderia ser uma boa estratégia, né, para diminuir essa dependência e ao mesmo tempo promover uma agricultura mais sustentável. Mas ainda existem muitas lacunas com relação a esses insumos, né, se eles de fato funcionam. Porque parece que existe também uma evidência bastante vista sobre como eles funcionam, que tipo de bioinsumos funcionam. Então, aqui no meu grupo, a gente está fazendo uma meta-análise bem grande, tentando sintetizar tudo que existe aí para ver se esses bioinsumos, e particularmente bioinsumos que são feitos com base a micro-organismos, se eles funcionam, se eles ajudam a aumentar o rendimento da produção agrícola. Isso ainda está em andamento, mas a gente pegou aqui uma pequena amostra de todos esses estudos focando em produção de milho, só para poder dizer alguma coisa para vocês aqui. Então, aqui nesse gráfico a gente está comparando basicamente sistemas agrícolas que não usam nenhum tipo de insumo com sistemas agrícolas que usam, né, esses microbiome-based inputs. E aí também tem um grupo que vai usar uma combinação, né, desses bioinsumos mais insumos sintéticos, mas um nível abaixo, né, daquilo que seria o adequado, né, pensando que é agronômica. E também um grupo que utiliza bioinsumos mais nível total de fertilizantes e pesticidas. E o que a gente vê nesse gráfico não é muito animador, né, porque a gente vê que os melhores efeitos, a gente vê que quando os bioinsumos são utilizados junto com a quantidade total de insumos sintéticos. Então, a gente pensa, será que os bioinsumos, a gente pode utilizar eles, né, para substituir, né, insumos sintéticos? Parece que não, né? Que eles funcionam melhor quando estão em combinação com esses insumos sintéticos. Mas, né, bioinsumos também é um termo muito amplo, que envolve diferentes tipos de tecnologia, então a gente faz uma análise parecida com essa, mas eles pelo
pelo tipo, né, que tipo de funcionalidade, né, esses instrumentos estão tendo, né, biofertilizante, estimulante e controle biológico, a gente também vê diferenças bastante grandes nesses resultados, né? Principalmente bioestimulantes parecem ser que têm os melhores resultados em termos de produção de milho, pelo menos. Então, eu também expandir, né, essa base de dados sobre os cultivos desses resultados. Bom, que já todos finalmente, né, o tempo também já está esgotando. Então, eu queria só trazer de forma bem rápida dois temas que eu acho que são muito importantes. Né? Um é essa transformação bioeconômica e cadeias de valor. Né? Esse gráfico é um pouco complicado, mas o que a gente está tentando mostrar aqui, né, pensando nessa ideia de transformação bioeconômica. Né? Se de um lado a gente tem, né, indústrias ou cadeias de valor que são baseadas em grandes volumes de biomassa, mas pouco valor agregado, e aí, do outro lado, a gente tem indústrias de valor que são baseadas em volumes pequenos de biomassa, mas com muito valor agregado. Né? O que acaba sendo esse high-tech bioeconomy. Se a gente pensa nisso, né, o papel que o produtor de biomassa vai ter, né, durante essa transformação vai mudar. Né? Ele acaba perdendo importância até. Né? Produtor de biomassa. Eu tenho que ver com outros atores, principalmente naquele lado, né, como empresas de biotecnologia, research and development, acabam tendo um papel muito mais importante na produção, né, desses produtos. E, como a gente sabe, né, estruturas de cadeias de valor importam e podem afetar, né, de forma significativa quem se beneficia, né, que tipo de atores se beneficiam. Então, acho que quando a gente, daqui para frente, quando for estudar, né, essas transformações econômicas, a gente tem que realmente pensar como essas cadeias estão sendo estruturadas e quem exatamente está ganhando. Né? Acho que é importantíssimo a gente ter na cabeça que bioeconomia não necessariamente é sustentável por definição. Né, como em qualquer transição econômica e tecnológica, sempre vão ter trade-offs, sempre vão ter atores que se beneficiam mais do que outros. E eu acho que essa discussão, principalmente num contexto como o nosso, no Brasil, da América Latina, é muito importante, dado os níveis de desigualdade que a gente vive. Né? Então, uma bioeconomia que só beneficia, né, atores que, né, já estão melhor, né, em aspectos socioeconômicos, né? Provavelmente é uma bioeconomia que a gente almeja, a gente tem que ver como incluir, né, os atores mais vulneráveis. E o outro tema importante é esse tema de quem se beneficia pelo uso desse patrimônio genético. Né? O Brasil tem uma lei, né, que é a lei da biodiversidade, que é a lei do acesso ao patrimônio genético, tenta melhorar isso, né, tenta fazer com que a repartição de benefícios seja mais equitativa, que as populações locais se beneficiem, né, desses negócios que estão acontecendo. Mas eu acho que ainda tem muito aqui para se explorar em termos, né, de como essa repartição de benefícios deveria ser feita de forma ótima. Então, bom, vou deixar por aqui mesmo. Convido vocês a entrar aqui na página, né, do nosso projeto, que tem também newsletters para se inscrever ali. E aí, a maioria dessas publicações que eu mencionei vão estar dentro do processo do meu e-mail também, para você entrar em contato. Muito obrigado por atenção. Bom, primeiramente eu queria agradecer, eu acho que merece uma salva de palmas, eu acho que... E eu queria, vou abrir um pouco para algumas questões, né? Eu tenho várias, na verdade, mas eu acho que eu vou deixar, a gente tem bastante gente, né? E eu vou deixar aberto aqui. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Jorge. Meus parabéns pela tua apresentação. Eu considero, Silvia, que essa é uma oportunidade para ter uma perspectiva do outro. O Jorge é um brasileiro que, enraizado hoje na cultura europeia,
nos traz essa perspectiva de como a Europa vê a bioeconomia e o grupo do Jorge olha para os 3 países. Eu penso que os elementos que ele traz, especialmente naqueles indicadores de sustentabilidade e nas pesquisas que ele fez, são estimulantes. E são estimulantes porque, de um lado, trazem uma realidade dos países envolvidos e, especialmente, com o Brasil do Centro-Sul. Eu penso que nós temos uma oportunidade de colaboração com a Universidade de Bonn, levando essa reflexão para ações para a região norte, especialmente para o bioma amazônico, onde existem especificidades. Quando nós falamos de comunidades ribeirinhas, quando nós falamos de povos tradicionais, quando nós estamos falando dessa população urbanizada das grandes cidades do bioma amazônico, essa colaboração Universidade de Bonn, Universidade brasileiras, pode nos ajudar a evoluirmos nesse conceito, nesse coletivo. Eu quero terminar sublinhando, Silvia, a prioridade do projeto de economia CNPq que vários dos presentes estão integrando. Queremos partir de expectativas e de métricas vindas das comunidades locais. O que o Jorge nos apresentou muito bem são os parâmetros utilizados pelos importadores, pelos países europeus, para dizer o que para eles é determinante do ponto de vista da prioridade da sustentabilidade. Nós vamos agora no projeto de bioeconomia CNPq, com as cadeias produtivas de valor do Pirarucu, sobretudo a combinação do cacau, enfim, as demais cadeias que nós estamos escolhendo, e ir para as comunidades locais para saber quais são as expectativas dos produtores locais. E eu acredito que essas duas reflexões vão acabar se encontrando, uma alimentando a outra. Com essas palavras, eu quero primeiro cumprimentar o Jorge pela apresentação, pela preparação, a você, Silvia, por ter viabilizado esse nosso encontro, mas eu não posso deixar também de cumprimentar todos os integrantes do projeto de Bioeconomia CNPq e também os integrantes da disciplina Governança Ambiental e Economia Inclusiva na Amazônia que estão também nos acompanhando. Eu te devolvo a palavra com a satisfação de ter assistido a essa apresentação. Obrigada, professor Jacques. A gente tem 2 pessoas aqui com a mão levantada. Vou pedir para vocês serem bastante objetivos, né? Porque assim a gente dá tempo para discutir mais, né? Fernando, por favor, você quer fazer a sua questão? Muito obrigado. Parabéns, Jorge, pela sua apresentação. Muito boa, me deram vários insights aqui. Meu campo de preocupação, vamos dizer assim, acadêmica é a propriedade intelectual. Então, eu tenho vários insights relacionados a isso. Eu tenho uma pergunta para você. Você fala no início da sua apresentação sobre milhões. Essa é uma linguagem que eu não saberia entender exatamente como é que se aplica na nossa realidade nacional. Se você estaria falando das encomendas tecnológicas, por exemplo, tá? Desconhecimento meu. Outra coisa um insight que me veio com relação ao que vocês chamam de standards, de padrões de sustentabilidade. Eu vi várias potenciais marcas de certificação, como a gente chama aqui, né? E fiz uma busca e vi que muitas delas não estão registradas aqui no Brasil, né? Então tem um vazio, na realidade, de marcas, de institutos de certificação para padrões, para marcas de padrões de sustentabilidade. Até existem alguns estudos que estão em andamento no momento, mas eu entendo a partir dessa apresentação que o ideal seria ir por essas marcas de certificação. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, 2 perguntas, né? Então, com relação aos leilões, com
mencionei, é um tipo de política que diversos países, né, do sul global têm adotado. Se eu não me engano, o Brasil também tem uma política de leilões energéticos, mas infelizmente eu não vou saber te dar detalhes sobre como o Brasil está implementando isso, fico te devendo a informação. Mas com relação aos padrões de sustentabilidade, né, acho que isso que você menciona é muito interessante e é algo também que a gente enfatiza num daqueles estudos que eu mostrei, aquele estudo que a gente publicou que sintetiza alguns temas para a discussão futura. Eu acho que isso está muito relacionado a como que esses estándares estão sendo disseminados no sul global. Né? Eles estão crescendo, acho que ainda de forma muito incipiente, mas pouco a pouco esse tipo de produto, né, tudo certificado com esses estándares, está ganhando força de mercado. Né, e isso, claro, está relacionado também a mudanças nas preferências dos consumidores nesses mercados. Né. A preocupação, né, em comprar produtos, né, que são sustentáveis, né, que têm já alguns critérios de sustentabilidade, é uma preocupação, né, que o consumidor europeu, talvez até norte-americano, já tem há algum tempo. A gente vê que isso está mudando também, né, no nosso contexto, China principalmente, né, claro que isso está relacionado a todo esse processo também de crescimento econômico, né, que enfim, classe média, né, crescendo cada vez mais, mudanças nas preferências alimentares e realmente preocupação, né, com que esses consumidores estão preocupados. Então eu acho que a tendência é que esses produtos vão ganhar, né, maior porcentagem desses mercados, mas exatamente o que isso vai significar para esses mercados e para esses consumidores é algo que a gente ainda não sabe. E que acho que é uma lacuna de pesquisa importante, que a gente tem que ver qual é a disseminação desse tipo de standard, né, nos nossos mercados, que tipo de impacto vai ter. Né, tanto para consumidores como, obviamente, para os produtores, né, de biomassa. Obrigada. Gustavo Abreu, por favor. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à primeira regressão que você fez, que você depois dividiu em instituições, em dois tipos de instituições. Por que você escolheu a parte de instituições e não em desenvolvimento humano? Talvez teria para três tipos, alto, médio e baixo. E a terceira a segunda pergunta é se vocês em algum momento usaram tanto a ideia dos indicadores que a Universidade de Münster analisou, quanto a análise dos certificados para analisar qual é o impacto de diferentes indicadores na cadeia e qual é o impacto desses diferentes certificados que eles fizeram a meta-análise do pior, por exemplo, ou melhor, dentro do impacto disso dentro da bioeconomia. Então, a primeira regressão que você está falando é sobre o estudo que a gente está falando sobre os leilões de energia renovável, né? Isso. Tá. Bom, a gente está chamando de instituições, mas aí o que a gente fez foi criar um índice que está composto por diversos indicadores, tanto institucionais como indicadores macroeconômicos. Né? E a gente julgou que essa seria, pensando, né, teoricamente, como esses leilões funcionam, né, que tipo de variáveis poderiam afetar o funcionamento desses leilões, né, a gente julgou que variáveis institucionais, né, como rule of law, né, e democracia, etc., poderiam afetar esses leilões, por isso que a gente usou essas variáveis. E aí nas variáveis macroeconômicas, né, como enfim, crises macroeconômicas, né, dívida externa, etc. Então, por isso que a gente fez essa decisão. Então, apesar de a gente estar chamando, né, institutional quality, aí que é uma combinação de fatores institucionais com fatores macroeconômicos também. Com relação à sua segunda pergunta, foi aquele gráfico que eu mostrei do estudo da Universidade de Münster sobre os índices, né, de como diferentes estándares ranqueiam naqueles índices.
Mas aí eu entendi. Qual foi a pergunta? Os índices que eles analisaram, em algum momento vocês fizeram a comparação desses índices, os melhores, os piores, os melhores índices, o impacto disso dentro da cadeia, se é positivo ou se é negativo. Então, aquele estudo é um estudo descritivo. Né? Se você pegar aquele paper da vez, só realmente tentando ranquear, né, os diferentes standards para café, na negócio especificamente, em termos daqueles diferentes indicadores de sustentabilidade. Né? Então, não é uma avaliação de impacto. A avaliação de impacto, aí vem mais aqueles outros estudos que eu mencionei, né? Estudos de cacau na Costa do Marfim, por exemplo. Né? E a gente está focando em fair trade, por exemplo, que, mas se você olhar aquele estudo, né, da de Instas, fair trade é um dos standards que ranqueia melhor, né? Tá assim, mais do lado esquerdo daqueles gráficos. Mas a ideia toda é só mostrar, né, a diversidade, a heterogeneidade que existe por detrás desses standards. Né? Quando a gente fala sobre certificação ou normas de sustentabilidade, existe um mundo por detrás disso. Né? Então a gente tem que pensar qual standard exatamente a gente está levando em consideração. Caiu outra vez. Caiu. O que está acontecendo, né? Bom, eu vou aproveitar e falar, nossa, tem assim um monte de questões. Eu achei muito bacana essa apresentação. E, bom, eu começaria, na verdade, até falando sobre o próprio conceito de bioeconomia e ligando com as outras questões que parecem ser sua preocupação, que é um pouco a questão social, né? E quando a gente pega o conceito... Bom, Gustavo, não sei até que ponto você escutou a minha... Não, você falou do trabalho na Costa do Marfim, você falou do fair trade, que era parece a melhor opção. Então, não a melhor opção, né? Não diga que eu estou falando isso. mas você olhar aqueles gráficos, né, da unidade de índice, a gente vai ver que fair trade acaba sendo um dos que ranqueiam melhor, né, dentro de todos aqueles standards que mostramos. Entendi. Bom, a gente tem o José Guto, né? Olá a todos, parabéns aí, Jorge, por todos os estudos. Acho que você trouxe várias referências aí, a gente tinha uma longa lista de leitura depois de assistir sua apresentação. Me chamo José Augusto, sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho envolvimento mais específico com a cadeia do cacau, né? Transito no campo da bioeconomia local aqui da Amazônia já há algum tempo. Realizamos em Belém, inclusive, o Fórum Mundial de Bioeconomia. Nessa ocasião foi possível a gente ver um pouco essa distância que tem entre essa noção mais do norte global e do sul global de bioeconomia. Né? Nossa bioeconomia que era uma bioeconomia muito mais extrativista e muito mais focada no recurso da floresta, de fato. Né? A gente não fala muito de energias renováveis, enfim. Então, assim, a gente tem, de certo modo, um outro foco da bioeconomia. Mas, pegando o exemplo dos biocombustíveis, né, e um pouco de tudo que você falou a respeito de standards, vou até colocar aqui no chat um pouco das iniciativas que a gente tiver aqui no Autocarro de Leitura, para a turma conhecer. Mas, enfim, voltando para essa questão dos standards, você falou da disseminação que com a curadoria. Se, de certo modo, o grande cerne da questão estaria mais na concepção desses standards do que na disseminação. Pelo que a gente tem observado aqui, esses standards eles são concebidos a partir de uma lógica muito do norte global, que desconsidera as especificidades do sul global e, sobretudo, as demandas do sul global. Trata normalmente o sul global sempre como um problema, né? Sempre como um alvo de intervenção, assim como o restante do Brasil normalmente trata a Amazônia também. Né? Ao passo que, na verdade, nós somos a grande oportunidade para que o Brasil se torne uma potência, né, da bioeconomia e sustentável. Além de ser metade do país dentro do território também. Então, assim, a provisão seria legal de ouvir a respeito um pouco do dark side, né, desses standards. Né? De certo modo, eu vejo que há uma questão de disseminação, mas há, de certo modo, também um descaso muito grande em relação às reais necessidades do sul global. Aqui, com a questão dos biocombustíveis, por exemplo, a gente tem uma série de desdobramentos nefastos. Né? Hoje tudo é monocultura,
para poder produzir biocombustível, né? Então, em prol dessa sustentabilidade, entre aspas, né? Até que ponto ser sustentável se sustenta? Se eu acabo com a base alimentar aqui de uma série de coletivos que estão há gerações, né, tendo aquelas culturas como base da sua alimentação, etc. Então, seria legal te ouvir, assim, para além desse, como é que seria essa questão da concepção dos estándares, né? Essa diferença aí de lógicas. Eu vou aproveitar, Guto, vou fazer juntar com uma questão minha que eu estava mais ou menos alinhando aí uma questão muito parecida com o que você fez, né, falando com ele na hora que caiu, e eu achei interessante aquele gráfico que você pôs de produtividade e o bioinsumos. Será que produtividade é o melhor indicador, né? Porque, no fundo, você pode ter muito mais custo com fertilizantes sintéticos, você pode ter um longo prazo a exaustão da terra. Então, eu fico pensando que, quer dizer, olhando esses padrões, né, que a gente até acha que são os melhores, né, como antigamente todo mundo falava, é o PIB, agora já se usa IDH, a gente usa muito produtividade como um padrão, né? Então, eu queria te ouvir também sobre isso, acho que é um pouco ligando um pouco aí a preocupação que o Guto colocou, né? Excelente, obrigado pelas perguntas. Bom, acho que esse tema, né, da concepção desses estándares é um tema também bastante debatido, principalmente, né, nos estudos que são abordados mais de ciência política. E eu acho que você tem toda a razão, José, de fato são estándares, na sua maioria pelo menos, né, que são concebidos, né, no norte e aí são implementados no sul. E eu ia até um pouco além disso, né, que são estándares que muitas vezes, né, é o norte conceptualizando eles para um determinado contexto do sul. E aí vai ter sido implementado em todos os países do sul, né. Isso eu já vi que é uma crítica que se faz bastante, por exemplo, né, com produção de café, por exemplo, na América Central, né, que se você ver, existem estudos que vão fazer talvez uma abordagem um pouco mais qualitativa, entrevistando produtores, e eles até têm essa noção, né, de que são estándares, né, que os europeus inventaram pensando no contexto da agricultura familiar, no contexto africano, mas aí quer ser implementado no contexto centro-americano. Complicado, né? E aí, se a gente for ver estudos mais quantitativos, a gente vê que a certificação, né, de café na América Central costuma não funcionar, né? Acaba sendo aqueles estudos que mostram efeitos negativos de certificação até. No entanto, também existem alguns tipos de certificação, né, standards que têm um envolvimento, né, de atores do sul na sua conceptualização, né, os Roundtable, Force-Table Power, por exemplo, né, tem representantes, né, um pouco mais diversos, né, mas eu acho que outro tema também importante, né, nessa discussão é como esses estándares internacionais, né, que originam no norte global podem informar a criação de estándares domésticos nacionais. Isso é um processo que a gente vê, acontece, existem estudos principalmente na Indonésia, também com o óleo de palma, alguns países ali já criaram seus próprios estándares, né, nacionais com base a esses internacionais. E talvez a nossa primeira impressão seria, pô, que ótimo, né? Esses estándares provavelmente vão estar mais adaptados, né, à realidade local, vão funcionar melhor, mas também não é o que a gente vê, porque geralmente esses estándares, né, nacionais acabam sendo mais fracos em termos de enforcement, né, em termos de monitoramento. Então tem esse trade-off, né? São mais igualitários, talvez, nesse processo de concepção, né? Mas se a gente for ver que tipo de impacto esse tipo de certificação está tendo, não são os primeiros resultados. E com relação à produtividade, né, se é o melhor indicador, totalmente de acordo, né? Acho que principalmente quando a gente fala, né, de insumos,
a gente tem que pensar que insumos não tem relação só com produtividade. Né? A gente também deveria estar olhando exatamente indicadores mais ecológicos, né? Significa isso da captura de carbono, então até micronutrientes no solo, enfim, tem que ter uma visão um pouco mais holística sobre tudo isso. Tendo dito isso, né, eu acho também que a gente não pode esquecer que o papel da nossa agricultura, né, para sistemas agroalimentares, sistemas alimentares globais, né, o papel que nós temos para alimentar a população global crescendo cada vez mais, e então aumentar a produtividade é importante. Principalmente no Brasil, né, e a gente pode entrar naquele tema, né, de intensificação, né, como fala isso? Extensificação? Extensivo, obrigado, exatamente. E no contexto brasileiro, né, essa agricultura extensiva, a gente não quer isso de forma nenhuma. Né? Mesmo que era predatória, né? Exato. Então, se a gente conseguir encontrar. Então, se a gente conseguir encontrar tecnologias, né, que possibilitem, né, uma intensificação da produção agrícola, né, uma intensificação, claro, sustentável da produção agrícola, isso eu acho que é o desejável atualmente, né, para a gente conseguir também, né, alimentar, né, a demanda global de alimentos. Vamos fazer o seguinte, tem duas pessoas, vamos fazer mais duas questões, o Gustavo e depois o Adalberto, pode ser? Então, Gustavo. Bom, primeiramente, parabéns, Jorge, pela apresentação, super bacana sempre te ouvir falando sobre esse tema principalmente super importante. Tentar fazer uma pergunta bem rápida, eu queria ouvir, na verdade, um pouco dos seus pensamentos acerca da relação da bioeconomia e o mercado de créditos de carbono, porque hoje muito se discute da necessidade de tornar esses padrões do mercado de crédito de carbono específicos para algumas realidades locais, né? Então, tem muito esse tema de tropicalização dos créditos de carbono e até mesmo essa tropicalização dos sistemas de agricultura de baixo carbono para a realidade brasileira, por exemplo. Aí a minha pergunta vai nesse sentido, você acha que esse conceito de bioeconomia ou esses padrões que nós denominamos como bioeconomia vai seguir essa mesma lógica de ter que ter uma adaptação para algumas realidades locais, como até mesmo o professor Jacques comentou, de ter uma bioeconomia para a região da floresta amazônica ou da Amazônia Legal, enfim, de todas as regiões brasileiras? Ou você acha que isso se relaciona um pouco mais com a parte de mecanismos de governança necessários para essas realidades locais? Será que é necessária uma adaptação dos padrões do que se é chamado de bioeconomia? Ou será que é mais importante essa relação de governança para a coordenação das realidades para essas comunidades e também essa exigência desses países importadores, por assim dizer? Queria ouvir um pouquinho dos seus pensamentos acerca disso. Ainda bem que é uma pergunta curta, né? Curta e fácil. Obrigado, Gustavo. Não, mas falando sério, com relação a esses mercados de carbono, hoje isso é um tema gigantesco e não é o meu tema. A gente tenta se atualizar um pouco sobre isso, mas acho que é difícil eu poder dizer qualquer coisa muito relevante aqui. Mas recentemente, foi no passado, a gente teve um grande evento lá no ZEF, mesmo de todas as várias representantes da Brava, eles levou para lá para discutir sobre isso. E essa ideia de que a gente deveria pensar, principalmente na contabilização dos créditos de carbono, levando em consideração diferentes realidades. Né? O carbono europeu não é a mesma coisa que o carbono brasileiro. Né? Então, são realidades totalmente diferentes e que têm que ser levadas em consideração de uma forma ou de outra na contabilização e no pagamento, né, desses créditos. Né? Mas isso é um mundo gigantesco, né, e que, enfim, se tiver alguém mais especialista nisso, você vai escutar.
Com relação à definição, né, de economia, se é um caso de talvez estandarizar essa definição, ou a importância, né, desse termo de governança. Poxa, é uma pergunta dificílima, né? Eu, particularmente, né, sou bastante crítico desse conceito de economia, principalmente, né, aquele conceito que eu mostrei inicialmente, né, da União Europeia, porque é muito demais aquilo. E às vezes até se sente que é uma tentativa de repaginar a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Claro, com algumas diferenças. Então, não sei até que ponto essa deveria ser a definição, até que ponto a gente deveria estar tentando fazer isso com esse conceito de bioeconomia. Então, na verdade, não sou um grande fã desse conceito super amplo, né? Mas sim, a gente vê, né, que é um conceito, apesar de não ser super recente, é um conceito que recentemente tem ganhado mais e mais força e cada país tem se empoderado desse conceito da forma como melhor ele convém, né? Ou mais adaptado à sua realidade, né? Mas, gente, essa ideia de sócio-biodiversidade, eu não sei nenhum outro país que utiliza esse termo, tem esse bioeconomia ou sócio-biodiversidade, é algo brasileiro, talvez até exista. Colômbia, talvez, sei lá, algo semelhante, mas enfim, né? Então, e aí, claro, né, os mecanismos de governança vão ter que ser adaptados a realidade de cada país, né, ao conceito que cada país está utilizando. Bom, agora, Adalberto, por favor. Boa noite, Silvio, e parabéns pela apresentação. Alguns insights curtinhos. Quando você colocou todas essas organizações tão diferentes nos processos de certificações, eu trabalho com isso há muitos anos, certificação participativa, discutindo isso. Eu sou aqui no Nordeste do Ceará, trabalho com pequenos agricultores, nós construímos uma rede de certificação participativa, nos últimos 5 anos, mais de 600 famílias, a maioria mulheres. E eu não me reconheci muito bem, eu acho que isso é muito difícil, quando você junta todos esses stands, tirar um denominador comum de análise. Né? Isso é uma reflexão que eu queria fazer com você. A outra sugestão do professor em relação ao que é que isso significa para os mais excluídos, para a dona Salete, a de Biapina, que certificou a produção dela, que vem para o Benário, que vende na sua feira, que saiu da linha da pobreza, que faz parte de uma rede de mulheres que fazem agroecologia. O que é que elas pensam em relação a esses critérios, tá certo? E esse valor, o que é que significa o valor na cadeia? A dona Sudete, Viçosa, ela numa cartilha colocou que, como ela saiu da depressão, uma feira foi importante para ela, da saúde mental dela. Ela tinha passado 8 meses no fim de uma rede. Então, acho que a sugestão que o professor colocou de tentar construir na cadeia de valor o que é que esses descalços, né, o que é que esses mais excluídos, pequenos proprietários, podem também contribuir com esse processo para contrabalancear um pouco o que vem da Europa, não como contra, né, para equilibrar isso. E também em relação à academia, né, nós somos, sou filho de um antropólogo, fundador da Universidade Federal, nós somos bem parte desse processo de opressão, certo? Quando construímos essa base teórica e tal. Então, achei extremamente valorosa a contribuição nessa problematização e depois, talvez, incluir mais, excluir na construção desse critério de valor. Parabéns, eu gostaria de perguntar se depois da apresentação podia ser disponibilizado. Então, obrigado. Não, obrigado, Roberto, pelo comentário. Essa multiplicidade de standards, né, é uma coisa que também pode ser problemática. Né? Você está falando que você mencionou que já esteve envolvido, né, no processo de criação de standards, se eu entendi bem. E claro, isso pode ser super positivo, né? Principalmente pensando em standards que são mais adequados à realidade local. Tudo isso pode ser muito positivo, mas aí tentando essa
aquele advogado do diabo, né, a gente tem que pensar, já existem tantos estándares, né, e vamos pensar no consumidor. Né, o consumidor fica louco com isso, né, porque são tantos estándares que é difícil o consumidor saber o que cada estândar está fazendo. Quais funcionam, quais não funcionam, quais são mais fortes, quais são menos fortes. E a gente precisa do consumidor para que esse mecanismo funcione. Porque, né, um sistema de certificação funcionar, a gente precisa que alguém esteja pagando um preço mais elevado por aquele produto. E se o consumidor, né, não estiver convencido de que aquele produto está fazendo o que ele diz que está fazendo, ele não vai estar disposto a pagar um bônus daquele produto e aí todo o sistema colapsa. Acho que outra coisa importante a dizer é que o sistema de certificação, né, é uma ferramenta relativamente fraca, principalmente em termos, né, de adicionalidade. Porque o que a gente vê é que geralmente, né, as pessoas que se certificam são as pessoas que já estavam cumprindo aqueles critérios antes. Então, não está tendo uma mudança transformativa no sistema. Aquele produtor, né, que agora tem a certificação orgânica, já estava fazendo agricultura orgânica. Não é que ele mudou o seu sistema produtivo para ter a certificação. Pode acontecer, claro que pode. Né, mas geralmente a adicionalidade da certificação é muito baixa, o que é um problema. Mas sim, eu sempre digo, né, quando me perguntar se a certificação funciona ou não funciona, eu digo, olha, acho que hoje a coisa melhor com que 100, mas não vai solucionar todos os nossos problemas, né, não vai transformar principalmente como os órgãos certificadores costumam dizer, né, a solução para todos os problemas. Bom, gente, então nós vamos terminando aqui. Agradeço muito, Jorge, agradeço o pessoal que está aí até o final, né? Porque nós passamos do tempo, né? Era para a gente ficar às 5h30, nós já estamos aqui há mais tempo. E realmente foi excelente. Acho que a gente vai trocar muita figurinha aí para depois, né? Então, eu queria te ajudar a dar uma salva de palmas e obrigada.